Hello! Titia chegou, minha gente. Vou fazer a leitura de um texto do Silvio Albuquerque, texto que ele me enviou no dia 11 de junho de 2023. Um texto que fala de um tema importantíssimo, que nós todos temos sido muito chamados a trabalhar, que é a questão do perdão. E o título do texto do Silvio é A Simplicidade do Perdão. Vamos lá. Olhando para trás, percebemos que nossa vida foi marcada na sua grande maioria por momentos agradáveis e por momentos normais da vida de qualquer ser humano. Mas também existiram momentos em que fomos vítimas e outros em que fomos algozes. É fácil perceber que os momentos agradáveis e normais do cotidiano ficam em uma prateleira alta e de difícil acesso, que quase nunca são acessados. É como se as coisas boas não tivessem a necessidade de serem revividas, e quando são, o nível de emoção é bastante reduzido. Quase nunca utilizamos estes momentos para mostrar que superamos obstáculos que pareciam intransponíveis, que conseguimos conquistar coisas ou situações que pareciam impossíveis e que todas as vezes que pensamos em algo, desejamos com muita emoção, agimos e entregamos ao universo, recebemos. Parece até que os momentos de vitória não servem de nada para nos motivar. Agora, qualquer situação onde fomos humilhados, agredidos, assediados e abusados, ou até mesmo quando agredimos, assediamos e abusamos alguém, sempre está na primeira prateleira e disponível a qualquer momento. É uma prateleira sempre muito visitada e que muitas vezes travam o nosso desenvolvimento, anulam a empolgação de tentar algo novo, fecham portas para novos relacionamentos e nos deixam completamente escravos de situações que simplesmente estão em um passado onde não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Quantas pessoas são totalmente escravas de situações vividas em um passado que já passou e ficam vagando por psicólogos, terapias, religiões, gurus, seitas, remédios, amuletos e por aí vai, sem nunca resolver ou se livrar da tortura mental? Será que algum dia encontraremos a fórmula mágica para limpar essa prateleira e jogar fora todos esses momentos que só estão tomando o espaço de novos momentos edificantes e maravilhosos? Será que conhecer novos gurus, entrar em novas religiões, tomar remédios milagrosos ou carregar amuletos mágicos é a solução? Ou seja, continuamos esperando o salvador da pátria, um herói ou até mesmo alguém que nos entregue a chave da felicidade? Ou será que a solução está muito mais perto e mais acessível do que imaginamos? Mais uma vez, temos que nos recordar da frase do grande iluminado Jesus, o Cristo, abre aspas, vós sois deuses e tudo que eu fiz vocês podem fazer e muito mais. Fecha aspas. Será que esta frase do grande mestre só diz respeito à cura do corpo físico? Será que tudo o que ele falou não serve para os corpos mental, espiritual e emocional? Ou seja, tudo que Jesus falou tinha condicionantes? O que realmente falta para limparmos a prateleira das angústias, dos traumas e dos bloqueios? Apenas uma coisa: o perdão. É simples perdoar alguém que nos feriu ou nos violentou? É simples perdoar alguma situação onde nos sentimos muito humilhados? É simples perdoar nossos pais por situações que nos atormentam durante anos ou décadas? Se pensarmos na situação nua e crua e revivermos sempre com toda a emoção negativa que ela propiciou, realmente é quase impossível perdoar. Mas se pensarmos de uma forma geral, sem pontuar nenhum momento específico e perceber que tudo o que aconteceu na nossa vida faz parte do nosso plano de alma, para que pudéssemos chegar onde chegamos e não nos perdermos no meio do caminho, se torna muito mais simples, pois depende só de nós. Se pararmos de nos sentir as eternas vítimas e olharmos pelo lado do aprendizado necessário para o nosso desenvolvimento,
Percebemos que as pessoas que nos feriram e que nos agrediram estavam no lugar certo, no momento certo e na hora certa para promover a lição que estávamos precisando para equilibrar e equacionar as nossas existências, pois em algum momento podemos ter feito as mesmas coisas com outras pessoas. Como esta é a última encarnação na Terra, na terceira dimensão, os aprendizados foram muito fortes e pesados, pois é a última oportunidade que temos para promover este equilíbrio e termos condições de passar para a nova e maravilhosa Terra de quinta dimensão. Então, em vez de pensarmos nos nossos algozes ou nas nossas vítimas, como sempre pensamos, podemos pensar como professores e alunos que precisavam ensinar e aprender as últimas lições importantes para poder passar de ano. É importante lembrarmos que na escola da vida o professor e o aluno se confundem e na realidade somos todos alunos, pois se nós nos arrependemos das situações que fomos algozes, os nossos algozes estão passando pelo mesmo processo. O perdão não depende dos outros, o perdão depende apenas de nós. Percebeu como é simples limpar esta prateleira? Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Bom, vai ter gente que vai dizer assim, não é tão simples assim. A mente já entra boicotando tudo, né? Que perdoar não é simples, que perdoar não sei o que. Vou fazer uma perguntinha básica para vocês. O que muda? Vamos supor, vamos dizer assim, eu tenho ranço de determinada pessoa. Eu não a perdoo. E daí? Eu a perdoo. Bom para você. Aliás, bom para mim, né? O perdão não liberta a pessoa. Ela não depende do meu perdão. Eu dependo do perdão. Do meu perdão para o outro e do auto-perdão. Toda vez que eu abordo temas como o perdão, por exemplo, eu sempre vou aqui reforçar a questão do auto. O auto-perdão é fundamental. E talvez eu não perdoe o outro porque eu não me perdoe. Eu não posso dar o que eu não tenho. Isso que o Silvio falou aqui no começo desse vídeo, desse texto, é verdade. Os bons momentos a gente joga numa prateleira, sabe aquela última prateleira que tem lá em cima que você só guarda a quinquilharia? Você vai mexer uma vez no ano para limpar e olhe lá? Limpar uma vez por ano é dose, né? Mas tudo bem. Você larga lá. E quando você revive aquilo, você não dá o devido valor àquilo. Agora, as tranqueiradas, os momentos difíceis, isso aí tá bem aqui, ó. Tá naquela prateleirinha bem aqui, ó, ao alcance da mãozinha. Porque essas tem que ser, né, tem que serem sempre revividas. Só para reforçar, né, a tese da injustiça, a tese do sofrimento, né? Nem a tese é a palavra, mas eu vou usar essa. Porque, né, eu sou uma pessoa que, né, nasceu para sofrer, a vítima. Tem gente que não gosta muito quando eu falo, mas eu tenho que falar. A vítima, a eterna vítima. Teve um texto do Silvio, que eu não vou lembrar agora qual foi, onde ele falou que ele discorreu, né, no texto dizendo que foi libertador para ele quando ele percebeu que não existia vítima ou algoz lá fora. Que a vítima e algoz era ele mesmo, ou seja, nós somos nossas vítimas e algozes. Entender isso muda muita coisa. Agora, vamos, né, considerar o externo. Veja, a gente, a mágoa, essa coisa do não perdão, são venenos que nós tomamos, nós ingerimos e ficamos esperando que o outro morra. Quem é que se envenena na mágoa? Quem sente. Eu não estou dizendo que a pessoa, né, que é objeto dessa mágoa, não receba alguma condição energética. Recebe, mas não tem comparação. Se eu detesto uma pessoa, se eu não perdoo, eu estou me massacrando. Perdoar não é difícil, gente. Incutiram mais essa ideia na nossa mente. É um programa.
Perdoar é difícil, perdoar é difícil, perdoar é difícil. Não, não é. Se todo o volume de informação que a gente recebeu até aqui não for suficiente, ao menos para nos fazer reavaliar essa questão de dificuldade de perdão, então eu acho que a gente não entendeu nada ainda. Qual é um dos pilares da ascensão? Perdão. Perdão, gente. Perdoar é soltar, é deixar ir. Tem uma frase bacana que fala assim: perdoar não é esquecer. É quando você, se eu não me engano é isso, é quando você se lembra da situação e já não sente dor. Nós fomos escravizados no sentido de que tudo tem que ser com sofrimento. É como se não houvesse sofrimento, não tivesse valor. Então a gente se acostumou a sofrer. E quando certas coisas acontecem nas nossas vidas de maneira relativamente fácil, a gente meio que entra num conflito. É como se aquilo fosse errado. Não, tem que ser na dor, no sofrimento, tem que ser no sacrifício. Sacrifício. E sacrifício? Essa fase já passou, gente. A dor é uma opção. E cada dia que passa isso fica mais claro. Não somos co-criadores da nossa realidade? Quantas pessoas são totalmente escravas de situações vividas no passado que já passou e ficam vagando por psicólogos, terapias, religiões, gurus, seitas, remédios, amuleto, por aí vai. Vamos lá. A famosa muleta. Ninguém vai resolver os seus problemas. Nada vai resolver os seus problemas. Eu disse aqui, não lembro em que vídeo foi, você pode procurar a técnica mais top, profissional mais conceituado, o BAM, BAM, BAM da Via Láctea. Se você não quiser resolver tua questão, pode descer Jesus em carne e osso, toda a grande fraternidade branca. Não vai resolver nada porque você não quer. Quando as pessoas entenderem que a chave, elas são a chave. Não tem nada fora, é dentro. Quando eu decidir olhar para as minhas dores, para os meus bloqueios, para os meus traumas, como uma adulta, não com aquela mentalidade que eu tinha quando as coisas aconteceram. Gente, tem uma coisa também. Às vezes a gente se sente magoado, ai Jesus amado, mas a pessoa não teve intenção de magoar. E muitas vezes a gente se perde num emaranhado de situações porque a gente não dá a possibilidade da pessoa falar, da pessoa se expressar. O Gasparetto usava um termo que ele dizia assim, que as pessoas são muito magoáveis. E muitas vezes a gente é mesmo. E olhar para isso, como eu disse, com um olhar de maturidade, pode ajudar muito. Ninguém está livre de experienciar certas situações delicadas, desafiadoras. Mas quando a gente tem conhecimento, e é para isso que o conhecimento serve, a gente tem nas mãos uma ferramenta poderosa para, no mínimo, não alimentarmos a vítima,
para que a gente tenha condições de reavaliar as nossas atitudes, de ouvir o outro, de analisar, de ponderar, de refletir e concluir de uma forma madura. Porque senão vira um nó, um bolo, e aquilo vai tomando uma proporção. Dali a pouco, quando você vê, você está com raiva da pessoa, você está alimentando um sentimento tão ruim e acha que a pessoa te deve perdão ainda. Olha, a mente humana é um negócio meio estranho, viu? Não, não é um negócio meio estranho. A mente humana é uma ferramenta espetacular, desde que ela esteja a serviço da alma, e não o contrário. Porque quando inverte isso, aí tá feito o quiprocó. Eu vejo, né, o quanto, muitas e muitas vezes a gente fica preso a situações do passado, mas a gente não faz a menor questão de resolver, a gente finge que faz. Resolver o passado é viver o agora. Eu não vou voltar lá atrás, eu não vou mudar o que aconteceu lá atrás. O que eu posso hoje é ressignificar o que aconteceu lá atrás. Ou extrair do que aconteceu lá atrás os aprendizados necessários. Eu precisei passar por aquilo, estava no meu planinho de alma. Né, gente? Plano de alma. Eu precisei encontrar as pessoas que eu encontrei, eu precisei passar por certas situações que eu passei, eu pedi. Elas estavam onde deveriam estar, as coisas aconteceram quando, como e onde deveriam acontecer. Parece meio maluco a gente dizer que pediu para passar por certas coisas, né? Não, só realmente eu deveria ter tomado todas em alguma festa do lado de lá, porque não é possível para pedir passar por certas coisas, não é? Nós pedimos, porque do lado de lá, lá tem festa. Com certeza não existe álcool, mas festa com certeza existe. Porque lá a nossa consciência é muito mais expandida, a ponto da gente saber que nós somos capazes de lidar com qualquer desafio aqui na Terra. E por isso nós estamos aqui. Para superar os desafios que nós mesmos escolhemos passar. Agora, no meio do caminho, nós vamos lidar com pessoas, com situações, com circunstâncias, com perdas, com desafios, para nos tornar melhores. Nada do que a gente vive vem para nos piorar. Embora muita gente acredita que seja assim. Mas aí é questão de escolha. Tudo que nós vivemos tem um único objetivo, nos melhorar. E se a gente entende isso e trabalha por isso, gente, a coisa fica muito mais simples. Perdoar é simples, parece que é até um exagero o título desse texto. Mas se a gente realmente colocar a cabeça para pensar, o coração para sentir, a gente vai perceber que não é complicado, não. Porque se a gente entende que a vida é uma sucessão de aprendizados e que todos aqueles que estão no nosso entorno estão aqui com uma função, assim como nós também estamos na vida deles, a gente entende que de fato isso aqui é uma escola. Ah, mas isso aqui é um mundo de escravidão. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Não é essa a visão que eu tenho deste planeta. Para mim, este planeta é um laboratório. Cada um acredita no que quer, eu acredito nisso. É um laboratório. Não faz sentido isso aqui ser outra coisa. Então tá, é uma prisão, então trabalhe para sair dela. Como é que um preso sai da cadeia? É só pensar, é só raciocinar nessa linha. Faço o mesmo. De qualquer forma, o que eu quero dizer, sendo escola, prisão, não importa, está nas nossas mãos. Não existe força da não-luz agindo fora das leis divinas. Não existem.
Existe limite para tudo. Para quem gosta, né? Para a torcida uniformizada dos trevosos, desculpa aí, viu, galera? Existe lei. E aqueles que estão realmente engajados ou tutelados pela luz, de fato não tem o que temer. É fazer o seu trabalho, é buscar se melhorar, e o perdão é uma ferramenta indispensável para quem quer se melhorar. A reforma íntima passa inevitavelmente pelo perdão. Não tem como você se melhorar se você não perdoar. Se você não é capaz de lidar com perdão, esqueça. Não existe melhoria. Talvez seja até o desafio mais complexo, não sei, não dá para saber. Eu acho que isso varia até de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem facilidade de respeitar, mas não tem facilidade de perdoar. Tem gente que tem facilidade de amar, não tem facilidade de respeitar e por aí vai. Estou dando um exemplo, claro. O ser humano é uma máquina, né? Muito peculiar. É muito imprevisível, não dá para prever o que um ser humano é capaz de sentir, de pensar, enfim. Mas independente de qualquer coisa, nós que estamos aqui estudando já isso há tanto tempo, a gente tem ouvido tanto, né? Quando a gente fala do vital, os pilares da ascensão através do amor, o respeito, a compaixão, né? E aí se incluem tantos outros pilares como o perdão, perdão, a gratidão, a alegria, a harmonia, a fraternidade, todas essas virtudes. A gente precisa desenvolver isso, sim. Esse é o caminho, e esse caminho não... Tortuoso é o caminho das trevas, gente. O caminho do amor jamais vai ser um caminho tortuoso. Muito pelo contrário. O problema é que há uma distorção do que é amor. Como se qualquer sentimento meia boca fosse amor. Não é. Tudo entra, né, no rol do amor. Não é. Amor não exige, não condena, não pune. Amor é um sentimento que te engrandece. Você não precisa de justificativas para amar. Eu amo fulano porque fulano é isso. Não, você ama. Você não precisa justificar. A maioria ama justificando. Eu amo fulano porque ele é isso. Não quer dizer que você não possa admirar, que você não possa destacar qualidades das pessoas que você ama. Mas isso não pode ser condição. Senão não é amor. Amar é simplesmente amar. Se a gente não é capaz de amar dessa forma, que ao menos a gente trabalhe de fato o respeito e principalmente o perdão. Porque é o que eu falei, vou repetir de novo. Quando eu não perdoo, eu me massacro. Quando eu perdoo, eu me liberto. Para outra pessoa não faz a menor diferença. É como se vamos supor, eu preciso do perdão de alguém e reconheço, né, os meus erros e tal, peço perdão. A pessoa perdoa se ela quiser, mas isso não atravanca a minha vida. A partir do momento que eu percebo que eu errei e eu peço perdão, né, aí é o outro lado da história, eu reconheço as minhas falhas e não só isso. Porque aí precisa de uma mudança também. Eu reconheço as minhas falhas e eu trabalho para me melhorar, acabou. Não, se ele vai me perdoar ou não, problema dele. Será que algum dia encontraremos a fórmula mágica para limpar essa prateleira e jogar fora todos esses momentos que só estão tomando espaço de novos momentos edificantes e maravilhosos? Quanto a gente deixa de viver pelo não perdão? Porque fica ruminando aquelas coisas ruins, não abre para o novo, para o belo. Ocupar espaços com coisas que não nos acrescentam é um desperdício de vida, minha gente.
Será que conhecer novos gurus, novas religiões, remédios milagrosos, amuletos mágicos é solução ou continuamos esperando um salvador da pátria, um herói, ou até mesmo alguém que nos entregue a chave da felicidade? É o que eu falei da muleta. Tem gente que confia 100% num profissional e é incapaz de confiar em si mesmo. Olha que transferência de poder. Ninguém vai resolver os nossos problemas. Existem excelentes profissionais, orientadores, que vão te trazer elementos para que você lide com as suas questões, mas resolvê-las não. Vós sois deuses, tudo que eu fiz, vocês podem fazer e muito mais. De novo eu vou repetir aqui. A gente acredita em qualquer bagaceira aí fora, mas não acredita no Mestre, que nos deixou tantos ensinamentos. Que dificuldade de lidar com o óbvio a gente tem, minha gente. Será que essa frase do grande mestre só diz respeito à cura do corpo físico? Será que não serve para os corpos mental, espiritual e emocional? Não havia condicionamento nas palavras de Jesus. A cura, até porque o que nos afeta no físico, nasceu no mental, emocional, energético, foi passando pelos corpos. Se eu curo o físico, é óbvio que essa cura se dá nos corpos sutis. A gente pode tudo. E o perdão é um dos antídotos mais valiosos para lidar com os males da mente, da alma, do corpo. Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco o perdão, porque o perdão também está associado a uma questão do indivíduo se sentir fraco. Não, não. Fraco é quem não perdoa. Perdão é para os fortes. Perdão é para aquelas almas que entenderam as lições e que conseguem olhar para o outro, mesmo aquele que um dia tenha lhe prejudicado, como uma ferramenta de aprendizado para ele. Eu pedi, veio do jeito que eu pedi. Eu precisava dessa lição. Eu sei que quando a gente está no problema, é muito delicado ou complexo a gente ter essa visão. Não é tão simples. Mas por isso que é preciso buscar conhecimento, principalmente autoconhecimento, para que quando a gente passe por essas tempestades, a gente tenha condições de se manter como o bambu, né? Filosofia do bambu. Enverga, mas volta. Enverga, mas volta. Traduzindo. Você não quebra. Você não é inflexível. Sem essa flexibilidade, a gente não caminha na vida. O que falta para limpar as prateleiras das angústias, traumas e bloqueios? Perdão, né? Se pensarmos na situação nua e crua, situação negativa, né, que nos leva a sentir raiva, ódio, mágoa das pessoas. Se pensarmos na situação nua e crua e revivermos sempre com toda a emoção negativa, é quase impossível perdoar. É tentar sair daquela emoção, é olhar de uma forma, vamos dizer, mais racional. É olhar sem julgar, é como se você fosse um personagem. Como se você assistisse aquela cena. Se pensarmos de forma geral, sem pontuar nenhum momento específico e perceber que tudo o que aconteceu na nossa vida fazia parte do nosso plano de alma, se torna mais simples. Tem uma frase, se eu não me engano, do Khalil Gibran. Espera só um minutinho, gente. É isso mesmo. Khalil Gibran que diz o seguinte: aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. E por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Nós não aprenderíamos as lições se nós não vivêssemos a dualidade. Quem precisa de lição é esse fractal, não é a minha versão elevada de alma. Esses professores difíceis, vamos dizer assim, são os que mais nos ensinam.
inclusive a não ser como eles. Mas há que se reconhecer, tudo tem um propósito. E todo propósito vem para extrair de nós a nossa melhor versão. Ao invés de pensarmos nos nossos algozes ou vítimas, como sempre pensamos, podemos pensar como professores e alunos que precisavam ensinar e aprender as últimas lições. É o que eu acabei de falar da escola, certo? Se a gente conseguir ressignificar isso, essa coisa de vítima, de algoz, não sei o quê, porque tem que pagar isso, resgatar aquilo, não sei o quê. Como eu digo, não discuto o karma, ele é real, ele existe. O que a gente não pode é viver condicionado a isso. A gente precisa aprender a crescer, a se melhorar, para não ficar caindo nisso novamente. E se eu olho como um aprendizado, aquela alma me ensinou, eu aprendi, eu ensino aquela pessoa também e ela aprende, tá tudo certo. Limpar essa prateleira da negatividade, do ranço, da mágoa, realmente é um exercício. Gente, tudo é exercício. E é a prática que nos leva à perfeição. Que a gente se lembre disso. Nós somos essência divina. Nós temos o perdão aqui dentro. A gente só precisa exercitar isso. Não é com ódio que nós vamos vencer as nossas batalhas. Não é na mágoa, no ranço, na dor. Isso só traz mais mágoa, ranço e dor. Por isso que eu digo que perdoar é libertar-se. É uma libertação que a gente não tem noção da profundidade que tem. E do quanto isso nos alivia e nos coloca num outro caminho. Quer uma dica? Adivinha? Ho'oponopono. Você nem precisa saber quando, onde, porquê, como. E se você sabe, tá ótimo. Por você, para você esse Ho'oponopono. Ho'oponopono te harmoniza. Se te harmoniza, harmoniza o entorno, o que está dentro está fora. Use, mas use com intenção, não com palavras jogadas ao vento. E entenda que trabalhar o perdão é sim uma condição para se atingir a quinta dimensão. Aí é uma condição. Porque se todo mundo for atingir a quinta dimensão, fica complicado, né? Qual é o critério, qual é o mérito que se tem? E não é perdoar para ir para a quinta dimensão, é perdoar porque eu me liberto desse peso, porque eu entendi que tudo foi lição e eu agradeço, eu perdoo por isso. Consequentemente, eu elevo a minha vibração. Consequentemente, essa vibração está cada vez mais próxima de uma quinta dimensão que, como eu disse, não está fora, não é um lugar, nasce aqui dentro. Fica essa reflexão aqui, né, do Silvio, mais uma vez falando de perdão, porque é um assunto que precisa ser realmente abordado, a simplicidade do perdão. Um beijo para você, Silvio, mais uma vez. Eu te agradeço pela tua disponibilidade, pela tua inspiração em nos trazer mais um texto tão profundo, né, para reflexão nessa nossa jornada de ascensão espiritual, independente das dimensões que a gente almeja, a ascensão é permanente, é isso que a gente precisa entender, né, gente? Um beijo, Silvio, fique com Deus, e vocês aqui também fiquem com Deus. Amanhã, com as bênçãos dele, eu volto com o texto do Vital, tá bom, minha gente? Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.